Bom, boa noite a todos. Eu vou começar agradecendo naturalmente o convite e parabenizar a comissão organizadora do evento pela originalidade da proposta e a preparação também do seminário. Já organizei não sei quantos seminários e eu mesmo muitas vezes aí vou compondo algumas mesas, chutando um tema, uma coisa, mas raramente eu mesmo preparei um seminário tão bem quanto foi preparado esse, ou seja, com, digamos, uma problemática que está no folder, uma procura dos convidados, não estou falando da gente, estou falando dos outros, sobretudo, e no que me diz respeito, né, também o Bruno, também uma carta que foi enviada com muita, bem adiantada no tempo, né, propondo o tema dessa mesa, né, e uma interlocução. Então, queria parabenizar também porque o evento já tem, além da sua dinâmica de abertura de ontem, eu não estava, mas conversei, me contaram, etc., né? E depois no Twitter já pude ver que tem umas polêmicas, tem desistências polêmicas. Então o evento é muito bom, inclusive em função dessa desistência, desse debate, dessas polêmicas. Então, eu preparei exatamente a minha fala, que não vai pegar diretamente, digamos, por aí, com a identidade, etc. Eu preparei a minha fala dialogando diretamente com a carta que eu recebi no momento que foi realizado o convite. Aliás, eu confesso que quando eu li o tema geral, nem vi que era antropoemia, eu li antropofagia, né? Só depois eu vi que era antropoemia, tá? Que eu teria ter parado um minutinho para pensar mais antes de dizer sim ou não, né? Então, vamos dizer o seguinte, eu vou dizer 2, 3 coisas iniciais, assim, só para nortear um pouco, para ver para onde eu vou me dirigindo, né? E depois eu dividi a minha fala em 5 partes, que são muitas. Eventualmente vou tirar a última para deixar para o debate, se eu vou ficar muito tempo, né? Então, a primeira coisa que dialoga com o folder, né, é uma afirmação que eu vou fazer. E, a meu ver, contrariamente a Sueli Ronick, que é citada no folder, eu não concordo em dizer que o capitalismo contemporâneo, e em geral o capitalismo, seja antropófago ou antropofágico, né? A meu ver, o capitalismo, por definição, não pode ser antropófago e antropofágico, né? Por um período ele foi identitário, e a sua identidade estava baseada no controle da ciência e da técnica, né? E atualmente ele é parasitário. Ser parasitário e ser antropofágico, o antropófago antropofágico não é absolutamente a mesma coisa, e é um pouco o eixo da minha interlocução com a carta que me foi enviada, né? Eu acho, em função disso, que uma política de antropoemia, antropoêmica, né, ela só se justifica numa leitura do capitalismo e de algumas noções mobilizadas por filósofos como Deleuze e Foucault, que é fundamentalmente a leitura do Agamben, né, outro filósofo italiano, né, e que transforma o dispositivo, a sociedade de controle, numa outra dinâmica totalitária da qual o único ator é o capital, né? Então, diante disso, a antropoemia pode até se justificar. Sendo que eu não concordo com essa leitura, nem do Deleuze, nem do Foucault, eu acho que me coloco numa perspectiva que não é absolutamente aquela da passagem de uma política antropofágica para uma política antropoêmica, muito pelo contrário, né? Nesse sentido, tendo a concordar com alguns que, mesmo que não concordem com a desistência, que emitiram algumas perplexidades com relação a isso, né? Então, eu vou começar exatamente o primeiro ponto, que é resumir um pouco como é que eu li a carta que me foi enviada pela comissão organizadora, né? E a carta que me foi enviada, ela cita o Lévi-Strauss do Tristes Trópicos, né? E o Lévi-Strauss, ele faz, nos Tristes Trópicos, né, ele faz uma diferença, ele vai dividir a sociedade em 2 tipos
em função de como elas lidam com a questão da alteridade, dizendo que há sociedades que são antropoêmicas, quer dizer, aquelas que expulsam o outro para fora do corpo social, e que a gente poderia dizer são excludentes, né? E há sociedades que são antropofágicas, que ao contrário absorvem a alteridade, né? E que a gente poderia pensar que são includentes, mesmo que na realidade quando a gente passa da expulsão da alteridade, no caso antropoêmico, para a sua, digamos, absorção, no caso antropofágico, né? A díade inclusão e exclusão, ela não seja equivalente, mas enfim, a gente poderia colocá-la aqui, nesse termos. E aí, a temática proposta é quais são, como aprender hoje, as formas antropofágicas ou antropoêmicas, né, no capitalismo contemporâneo. Como é que elas funcionam? Como funcionaria um conceito de devir Brasil do mundo, né? E me foi colocado os índios do Brasil e os índios no Brasil. Como pode funcionar tudo isso nas relações dialéticas, me foi colocado, entre antropofagia e antropoemia. Então, vou logo para o segundo momento da minha reflexão aqui com vocês, para dizer que, esse segundo momento já é uma resposta, que para mim, eu penso que a relação entre antropofagia e antropoemia não é dialética. Quer dizer, ela não é binária, e, ao mesmo tempo, ela não determina ou não é ligada a nenhuma síntese necessária, né? Entre as duas dimensões há uma modulação contínua, típica, aliás, do hibridismo brasileiro, ou do hibridismo das Américas, mais em geral, com relação ao qual o Brasil constitui um caso particularmente importante. É nessa modulação, e não em uma das duas pontas, que precisamos procurar algumas respostas, algumas pistas de reflexão para as críticas das gerações de poder na globalização, entre as dinâmicas da desterritorialização e as dinâmicas da reterritorialização, né? Entre a dinâmica do local e do global, problematizando o tema da globalização, como acabou de ser feito, aliás, na apresentação. É nesse contexto que eu tentei reformular em Mundo Braz, nessa provocação, a alternativa entre antropofagia e antropoemia, mesmo que eu não tenha utilizado o termo de antropoemia, né? Como as duas dimensões do tempo, com seus antagonismos e perspectivismos. Por um lado, nós temos um tempo linear, eurocêntrico, antropocêntrico, aquele que indica a necessidade da periferia ir para o centro, do subdesenvolvimento para o desenvolvimento. Esse é o tempo do Cronos, do progresso, do Brasil, país do futuro, de um futuro que, ao mesmo tempo, como está dizendo um antropólogo neomalthusiano, se tornou Brasil. E que, a meu ver, se chama brasilianização. Tem um nome que é a brasilianização do mundo. E vejam bem, brasilianização totalmente diferente de devir Brasil, né? Essa que é a ideia. A brasilianização do mundo e do Brasil, ela é exatamente interna a essa dinâmica da desterritorialização, a essa dinâmica da linearidade do desenvolvimento, né? Desse desaparecimento do local. E usando os termos do Oswald de Andrade, poderia dizer que esse tempo é o tempo do negócio, da negação do ócio pela disciplina e pelo controle do trabalho. É o tempo da maldição do trabalho, e se a gente quer falar em termos de estrias, é o tempo cujo espaço é o espaço estriado, usando um pouco a via de Deleuziana e guattariana entre espaço liso e espaço estriado, né? Do outro lado, sendo que esses dois lados são modulados e não são opostos, né? Eles são hibridados e não são dialéticos, né? Nós temos o tempo do devir, ou seja, do agenciamento e da multiplicação dos agenciamentos homem, instrumentos, animal, cultura e natureza. Esse tempo é o tempo do devir Amazônia do Brasil, do devir Brasil do mundo e do devir mundo do Brasil. Não mais, portanto, a brasilianização do mundo, mas o devir Brasil do mundo, que tem que ser ao mesmo tempo um devir mundo do Brasil, quer dizer, uma desterritorialização que ao mesmo tempo é uma reterritorialização,
O tempo do devir é aquele da reconquista do ócio, quer dizer, de uma outra dimensão do tempo, que tem em sua base a recusa do trabalho e a recusa da disciplina, né? E a sua dimensão espacial é o espaço liso na articulação entre desterritorialização e reterritorialização. Então, como dissemos, na realidade, brasilianização e devir Brasil, na realidade, estão juntos na mesma modulação. O que faz a diferença entre um e outro? Simplesmente as lutas. A arte das lutas. Exatamente do mesmo jeito que Oswald, quando ele falava de Canudos, falava da Stalingrado Jagunça, né? E, por exemplo, no artigo sobre a atualidade dos sertões, né? E Feira das Sextas, né? As lutas, as artes das lutas são o único jeito que a gente tem dentro da modulação e não fora dela de fazer a distinção, quer dizer, de construir a distinção, a diferença melhor entre brasilianização do mundo, né, e devir Brasil do mundo. Como avançar, uma vez que a gente faz essas afirmações, para além dessa modulação e numa crítica das novas relações de poder, quer dizer, da sociedade de controle, para usar o termo deleuziano, ou da sociedade da governamentalidade, do biopoder, para usar os termos equivalentes, mas não iguais, que usava o Foucault dos últimos, digamos, do final da década de 70 e do início da década de 80, quer dizer, o último Foucault, né? Temos duas pistas para avançar a partir dessas primeiras duas afirmações, e aqui já estão no terceiro ponto da minha reflexão, né? A primeira pista, né, foi resumida por um pensador, como eu disse, neo-malthusiano, né, nesses termos. Abertas aspas, o pobre é o outro que devemos assimilar, entre parênteses, inclusão. O índio é o outro que pretende continuar diferente, entre parênteses, viver bem. Ou seja, para esse neo-malthusiano, na realidade, o índio, o devir índio e o devir pobre estariam opostos, né? E os índios, de alguma maneira, estariam fora dessa modulação. Vou continuar com a citação desse neo-malthusiano que diz: e o índio que se pensa como pobre perdeu. Vocês sabem, quando a gente é assaltado, alguém te diz perdeu. Tornou-se matéria-prima para ser libertado pela bondade humana que, como sabemos, abunda aqui no Brasil, está dizendo. Isso leva a, continua a citação, velha, dificilmente soldável fratura entre duas esquerdas muito diferentes. A que pensa o índio como pobre e a que pensa o pobre como índio. Retomaremos adiante essas polarizações que não tem nada de deleuziano, né, e nada de esquerda, pois são na realidade neo-malthusianos, quer dizer, reacionárias e idealistas. Mas vou para uma segunda pista, lembrando dessa, que fala dessa relação ambígua e complexa entre os pobres e os índios, né? E essa segunda pista, ela retoma o que vocês sugeriram na carta que me mandaram, na organização do evento, o Lévi-Strauss, numa conferência muito mais recente do que os Tristes Trópicos, né, que é de 1986 e que ele fez no Japão, né? No Japão dos anos 80, o Japão dos anos 70 tem que lembrar que era a referência mundial do novo modo de organização da produção industrial, do toyotismo, era a China de hoje, né? Já não se fala mais do Japão, se fala da China, né? O Japão era a referência para entender tudo o que estava acontecendo. E nessa conferência ele disse o Lévi-Strauss, textualmente, aperta aspas, os progressos da eletrônica nos fazem vislumbrar que um dia será possível passar de uma civilização que inaugurou o dever histórico, mas reduzindo os homens à condição de máquinas, a uma civilização mais sábia, né, mais tranquila, né, mais moderada, que conseguiria, como está se começando a fazer com os robôs, a transformar as máquinas em homens. Assim, tendo a cultura recebido inteiramente a tarefa de fabricar o progresso, a sociedade seria liberada de uma maldição milenária que a obrigava a escravizar, a servir os homens para que o progresso seja. Então, Claude Lévi-Strauss está falando da libertação
fechadas aspas, né? Passamos ao comentário, né? O Lévi-Strauss está falando da libertação tecnicamente possível da maldição do trabalho e da dominação da natureza, como duas coisas que vão juntas. Essa é a riqueza da proposta. Oswald de Andrade, alguns anos antes, em 55 mais ou menos, já em sua fase tardia, que os críticos e os neos-malthusianos definem como de revisão do seu marxismo, quase que ele virasse um anti-marxismo, ou seja, a fase do matriarcado, escrevia, aberta aspas, Aristóteles afirmou que o escravo desapareceria quando os fusos trabalhassem sozinhos. E, continuo citando, que faz a humanidade há milênios por todos os esforços e diligências, por todos os desdobramentos e conquistas, se não procurar com que os fusos trabalhem sozinhos? Nada há que suntuosamente coroe melhor a revolução industrial do que o domínio fecundo e intimativo da técnica. O robô, vejam bem, ele está falando alguns anos antes do robô do mesmo jeito que eu fiz em 86, Lévi-Strauss, é um ideal, pois é em torno do robô que se está construindo a civilização de nossos dias. O escravo só desaparecerá quando a mecânica o substituir, isto é, quando os fusos trabalharem sozinhos. Isso diz Oswald de Andrade, rumo a, aberta aspas novamente, conquista do ócio. A inovação social, na visão do Oswald, e um pouco na visão do Claude Lévi-Strauss, é fundamentalmente libertária, ela é social antes de ser técnica e de ser capitalista. Em Oswald e em Claude Lévi-Strauss, me baseio para dizer que o capitalismo não é nem não pode ser antropofágico. Porque ele não pode vir antes dos processos constituintes da técnica e dos processos de libertação inerentes à própria dinâmica da inovação e da técnica. E aí chegamos a um quarto momento de reflexão, que é o que realmente aconteceu na relação entre capitalismo, técnica e trabalho nos últimos 20, 30 anos. Quer dizer, desde a crise do capitalismo fordista industrial da década de 70. O que aconteceu para que o Deleuze, em 90, escrevesse aquele pós-fácil sobre a sociedade de controle, para que o Foucault escrevesse aquele texto, que depois foram publicados como aulas, né? Entre 78 e 79, entre 77 e 78, 78 e 79, sobre o nascimento da biopolítica. Então, no capitalismo contemporâneo, que se define como um capitalismo global, quer dizer, organizado em rede, que tem uma dinâmica financeira, que a gente conhece hoje como crise, né? E suas características em termos de valor são cognitivas, né? Nesse capitalismo, no capitalismo contemporâneo, nós temos duas dimensões fundamentais. O trabalho se tornou imaterial e o valor se tornou intangível. Mas, ao mesmo tempo, não houve a passagem que vislumbrava o Claude Lévi-Strauss em 86 e que, digamos, da qual falava o Oswald de Andrade no meado da década de 50, em 55 mais ou menos. Não houve a transformação da passagem do homem, digamos, uma passagem da transformação do homem em máquina para uma transformação das máquinas em homens, onde os robôs substituiriam o trabalho, abrindo a fronteira da conquista do homem. Na realidade, houve a afirmação da produção de subjetividade, quer dizer, na recomposição do capital fixo, do capital variável, do trabalho manual, do trabalho intelectual, como terreno, ao mesmo tempo, da exploração e do negócio e da libertação e do ócio, para usar essas oposições oswaldianas e bem antropofágicas. Sendo que, seguindo Foucault e Deleuze, a constituição da liberdade, quer dizer, a libertação e o ócio, são primeiras, o que em Agamben desaparece. Para falar só do Agamben. E numa outra intuição de Oswald, que precisamos pensar quando ele, acertando as contas com o stalinismo, a União Soviética, o partidão, a ortodoxia marxista, né, naquele texto, né, que é a crise da filosofia messiânica, ele dizia que a palavra ócio, ela deriva do grego skolé, né, cholé, escolé, não sei como se diz em português, que significa escola, né. De modo, estou citando, que podemos facilmente distinguir dentro da sociedade antiga os ociosos como os homens que escapavam do trabalho manual para se dedicarem à especulação e às conquistas do espírito. Oswald tinha a intuição de que o horizonte era a conquista do tempo, uma idade do ócio e
uma idade de um outro matriarcado, e ao mesmo tempo isso nos leva a antecipações marxianas bem anteriores a eles, né, que a gente encontra nos cadernos preparatórios do Capital, né, que se chama Grundrisse, né, em alemão, né, e na qual o Marx ele fazia uma antecipação de uma sociedade futura na qual a produção, a organização da sociedade não dependesse mais da separação, da hierarquização entre a ciência, o trabalho intelectual e o trabalho manual, entre o comando e a execução, mas dependesse de uma dinâmica de intelecto que fosse generalizada no nível geral da sociedade. Algo que ele chamava em inglês de general intellect, um intelecto em geral, uma inteligência coletiva, social, criada por conhecimentos, técnicas e know-how, saberes e fazeres acumulados. Se trata da antecipação, da recomposição do trabalho manual e do trabalho intelectual, do fato que é nesse terreno de produção de subjetividade, como dizíamos, que o capital se reorganiza e as lutas também. O trabalho de produção material mensurável em unidades de produto por unidade de tempo é substituído pelo trabalho dito imaterial, ao qual os padrões de medidas clássicos não são mais aplicáveis. Estou citando André Gortz, no livro O Imaterial. A centralidade do trabalho imaterial é o fato de um duplo movimento. Ele diz respeito a um processo de valorização que tende a sair do chão de fábrica e espalhar-se pelas redes sociais de circulação e de produção, para além da relação salarial, e ao mesmo tempo o trabalho imaterial é resultado da recomposição de trabalho material manual de execução com o trabalho intelectual de concepção. O trabalho imaterial não é sinônimo nem de trabalho abstrato, nem de trabalho intelectual. Pelo contrário, trata-se do trabalho vivo, da rearticulação nos corpos, da mente e da mão. Um trabalho que volta a ser produção concreta de sentidos e que qualifica o processo e valoriza os bens, sejam eles serviços intangíveis ou bens materiais. Trabalho imaterial significa que as atividades que geram valor são aquelas cognitivas, comunicativas, linguísticas e afetivas, que formam essa alma, entre aspas, que o capital precisa fazer baixar no chão de fábrica para que ela funcione. Isso não significa que o trabalho material desapareça, embora em algumas regiões do mundo ele tenha encolhido de maneira brutal, mas que o valor que ele gera depende das suas dimensões imateriais, quer dizer, subjetivas, da alma do trabalho encarnada no corpo do trabalhador. Chego aqui a, digamos, primeiro desdobramento disso, importante para o nosso debate, sobre as modulações e as relações daquela pista inicial que eu indiquei como uma formulação de um intelectual neomalthusiano, né, na relação entre pobres e índios, né, nessa oposição entre duas esquerdas que pensariam uma o pobre e uma o índio, para dizer que uma das consequências fundamentais das transformações do capitalismo contemporâneo é que a via de inclusão e exclusão ela funciona de um jeito completamente diferente. No tempo linear do progresso, a exclusão é função da inclusão. O que isso significa? Significa, por exemplo, que o índio tem que sair da floresta, virar pobre, proletário, proletarização e se tornar em seguida operário. Ele é excluído da floresta e incluído tendencialmente na relação salarial. Esse era o mundo no qual a exclusão era o primeiro momento do processo de inclusão, quer dizer, de subordinação. A crise do regime industrial, aquela que aconteceu definitivamente na década de 70, levou muita gente de esquerda a criticar o neoliberalismo por não ter mais um roteiro de inclusão dos excluídos. Isso levou a um paradoxo, ou seja, achar que a exclusão aumenta no capitalismo contemporâneo, quando na realidade ela desapareceu. O que isso significa? Significa que no capitalismo que organiza o trabalho imaterial e que, digamos, do qual depende a produção de um valor intangível dentro das redes sociais, na articulação entre momentos de produção e momentos de reprodução, o que se torna estatisticamente visível no fato que nossas economias se tornam terciárias, economias de serviços, de prestações de serviços, de prestações pessoais, né? Por um lado, nós temos a sensação que a exclusão aumenta,
mas na realidade ela desaparece. Qual é a fenomenologia desse desaparecimento, de uma exclusão que dá o efeito, a ilusão óptica que ela se amplifique continuamente, que sociologicamente a gente denuncia continuamente o aumento da exclusão? O fato é que hoje o trabalho é mobilizado tendencialmente cada vez mais por fora da relação salarial de emprego, diretamente na sociedade, sem nenhum processo prévio de homogeneização social, quer dizer, de industrialização. A sensação que nós temos que, com o bloqueio do processo de industrialização, o bloqueio do processo de crescimento que o alimenta, a exclusão aumenta, na verdade é uma ilusão óptica, a inclusão aumenta. Só que essa inclusão, ela é uma inclusão totalmente diferente. Quer dizer, é uma inclusão do pobre enquanto pobre. Ou seja, ela não passa mais pela homogeneização prévia da figura do pobre, né? Mas ela, seja ele índio, seja ele jovem, seja ele mulher, migrante, seja todas essas figuras da diferença que compõem, né, que a gente tem por trás dessa definição geral do pobre. Hoje em dia, o que se mobiliza é a própria vida, independentemente do fato de estar ou não reconhecida essa mobilização em uma relação formal de emprego. E aqui que a gente reencontra o termo da brasilianização do mundo. O que era o problema do Brasil até a década de 90? Né? Até o final da década de 90, era recuperar as décadas perdidas para reencontrar o trem do crescimento. O futuro já estava indicado e era transformar todos os pobres, fossem eles índios, fossem eles favelados, informais, camelões, em trabalhadores assalariados e, sobretudo, preferivelmente, trabalhadores industriais. O que o capitalismo contemporâneo faz, né, na realidade, é de explorar todos esses pobres, independentemente do fato de eles estarem mobilizados numa relação salarial. O paradigma ou a metáfora dessa transformação, desse deslocamento, é a telefonia. Ou seja, o fato que no modelo anterior, no modelo industrial, do binômio, da binariedade, exclusão como primeiro momento da inclusão, quer dizer, proletarização para subordinar, tirar o índio da floresta para que ele vire um proletário, né? O que o Aldo Rebelo gostaria de continuar a fazer, né? Com o Código Florestal, né? A própria Dilma com o Belo Monte, né? Que vê exatamente o índio, que quer continuar como índio como problema. O problema é matar o índio enquanto índio, não significa mais apenas o genocídio, né? Desde o ponto de vista de matar os índios, mas de matá-los culturalmente, né? Para que eles saiam de lá e virem operários. Só que os índios que estão na floresta, na realidade, eles já estão dentro, na Fundação Cartier, por exemplo, né? Eles já estão dentro, já são valorizados, enquanto índios, inclusive pelo capital. Estamos dentro daquela modulação que a gente falava entre antropofagia e antropoemia. Aquele hibridismo que é uma característica do subdesenvolvimento, do que a gente antes achava como atraso do Brasil, que lá fora é visto como brasilianização do mundo, o Brasil como ameaça. A gente vai ter favela, a gente vai ter desempregados, violência, né? que caracterizaram o Brasil, né? E agora vai tê-los aqui, vamos ser brasilianizados, favelizados. O que era antes a característica do passado, hoje é o contrário, uma mistura, claro, dessa herança do passado e da própria modernização. A própria modernização amplifica. E nós passamos da telefonia fixa, que todo mundo tinha na sua casa ou na empresa onde trabalhava, e quem estava fora da empresa ou da casa formal não tinha, exatamente como era o caso do Brasil, para uma telefonia móvel que vai no bolso de todo mundo sem olhar para a cara dele. Ou seja, independentemente do fato que seja índio, favelado, camelô, professor universitário ou outra coisa. Então, concluindo, a antropofagia e a antropoemia podem ser, digamos, podem assim indicar o horizonte de um novo conflito que passa por dentro dessa modulação, e aonde essa modulação poderia ser chamada, essa modulação de antropofagia e antropoemia, para usar os termos do seminário, né? Eu não teria usado esses termos, tá? Ela passa por dentro do que eu chamaria de centralidade paradoxal dos pobres, né? E aí estou retomando a discussão da primeira pista, né? Aquela que faz a oposição entre as duas esquerdas, né? Aquela que pensa o pobre, o índio enquanto pobre, e aquela que pensa o pobre enquanto índio, né?
que é uma falsa oposição, naturalmente, né? Reacionária. Mas, por um lado, portanto, temos uma antropoemia como uma política da brasilianização, né? É a Zara no Brasil, é a empresa multinacional espanhola que fabrica no Brasil, no interior de São Paulo, né? Roupas que custam R$400 e que são pagas aos trabalhadores bolivianos imigrados ilegais no interior de São Paulo, R$2, R$3, né? A margem dá uma ideia do que é esse mecanismo do capitalismo cognitivo. O capitalismo cognitivo não é bonzinho, né? Ele explora ainda mais do que o outro. E ele explora toda a subjetividade, né, na produção de valor, né? Determinado, por um lado, que o valor seja ligado à produção de significação, né, de arte, de design, de marketing, de logística, de transporte, né, desse espaço de conexão, né? E, por outro lado, o trabalho escravo, mas em condições modernas, que é a situação dos bolivianos. E quando você reprime a forma moderna do trabalho escravo, se você não tem uma nova geração de direitos, corre o risco de reprimir mais os trabalhadores do que o trabalho escravo, né? No sentido que os trabalhadores sem visto vão ser deportados de perder o emprego deles se eles são ilegais no Brasil, por exemplo, né? É a brasilianização do mundo, né? Racismo cordial, fragmentação social, exclusão sem fim, a exclusão como inclusão, o pobre como matéria bruta, como foi colocado, o índio morto enquanto índio, os haitianos deportados, né? Outro fato recente desse devir norte do mundo, do Brasil, dessa brasilianização do próprio Brasil, se tornar que nem os países do norte, né? É o boliviano ilegal nos sweatshops da Zara. Aqui, a estigmata neomatuciana sobre o Brasil vale, né? Mas, pelo outro, nós temos a possibilidade de uma política antropófaga, um devir Brasil do mundo. O que o Oswald dizia num artigo que tinha como título ainda O Matriarcado, né? Dizia, quando ele falava de São Paulo, né? Do São Paulo que deve a sua grandeza à imigração das forças vivas dos 4 cantos do globo. O devir Brasil do mundo, que é necessariamente um devir mundo do Brasil. Potência dos pobres, diferença dos pobres, os pobres como diferença. E aqui eu queria terminar isso. Então, os pobres como indiferença, quer dizer, os pobres como índios, negros, migrantes, bolivianos, mulheres, jovens, etc, etc. Não sei se eu falei demais. Esgotei o tempo, então, eventualmente no debate vou falar para vocês do Glauber Rocha, das suas 3 estéticas. Obrigado.